Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, uma boa tarde. Estamos iniciando a nossa última live de 2020. Estamos aí na última semana deste ano, que foi, sem dúvida alguma, um ano difícil, um ano complicado, é verdade, mas com certeza um ano com muito aprendizado, um ano onde vivemos muitas experiências. Dizem os espíritos que tudo na vida a gente tem que aprender a tirar proveito, ou seja, usar em nosso benefício. Então nós acreditamos, como nós já dissemos aqui em várias lives, em várias exposições, que tudo na vida é aprendizado e a Covid, o isolamento, toda essa situação que nós vivemos praticamente o ano todo de 2020, para quem soube aproveitar no sentido espiritual, no sentido da própria evolução, tirou vantagem, né? Então, estamos aí terminando o nosso ano, vamos para a nossa última live deste ano de 2020. E hoje eu queria fazer uma prece diferente. Em vez de fazermos a prece, daqui a pouco a gente vai fazer a vibração, para entrarmos no clima, para que o tratamento aconteça. Eu gostaria de fazer uma prece em forma de agradecimento. Agradecimento, por exemplo, à equipe que manteve essas lives desde abril, né? Nós temos aí um grupo pequeno de pessoas de boa vontade que estão com a gente voluntariamente nos auxiliando a fazer essas transmissões. Então a gente sempre brinca, né, chamando-o de produtor. A gente agradece ao Ricardo, a Aline Paviani, que está sempre nos dando uma sustentação, a Aline Maringolo, que colabora muito com a gente. A Aline Maringolo é aí o nosso termômetro de como estão as nossas lives. O agradecimento ao Luiz Eduardo Paviani, ao Agnaldo Paviani Filho, que estão lá com a gente também, na live de sexta, na live de terça-feira. Gostaria de agradecer à equipe de médiuns, que sempre esteve presente conosco, particularmente nas lives de terça-feira. E o meu agradecimento à equipe, eu faço um agradecimento especial para a nossa querida irmã, a dona Nessir, que já com uma idade avançada, poderia ter deixado de vir às atividades, até pelos riscos, embora a gente tome todos os cuidados, mas já com uma idade avançada, com mais de 70, Dona Nessi sempre esteve conosco no grupo mediúnico que dá sustentação à nossa atividade, à nossa live de terça-feira. Um agradecimento às pessoas que estiveram em suas casas, mas também colaborando com o nosso trabalho. Aqueles trabalhadores que, mesmo não estando presentes, acompanhando a nossa live, estiveram doando ectoplasma. A gente necessita muito desse tipo de auxílio, desse tipo de ajuda, porque os espíritos, particularmente para esse tipo de atendimento, o atendimento de cirurgia espiritual, o tratamento espiritual à distância, necessitam do ectoplasma. E aí os trabalhadores que estiveram durante todo o ano auxiliando nessa doação de ectoplasma. E aí, já que eu fiz uma referência à dona Nessir, gostaria de fazer uma referência também ao nosso irmão Roberto. Roberto é um irmão querido lá de Teresópolis, que desde o começo se prontifica a nos auxiliar na doação de ectoplasma. Muito obrigado aos irmãos que estiveram fazendo isso, em especial Dona Nessir, em especial o seu Roberto. Gostaria também de agradecer a Carla pela sua competência no que diz respeito a conduzir as atividades do CCIJ Benedita Pimentel, que embora as crianças não estiveram presentes na instituição de abril para frente, ela manteve, junto com os professores, com os profissionais, as atividades das crianças. Todas elas vieram semanalmente buscar as atividades para realizarem em casa. Está tudo lá registrado, inclusive na página do Caminho de Damasco. Se alguém tiver a curiosidade de conhecer as atividades que estiveram acontecendo, mesmo com a pandemia, entrem lá na página do Caminho de Damasco. E por fim, a gente faz um agradecimento mais do que especial, mais do que necessário, a Dr. Klaus,
e toda a sua equipe, que se colocaram à disposição para nos auxiliar, para nos ajudar, mesmo em meio à pandemia. Porque não é fácil. Nós ficamos nas nossas casas, como deve ser feito, orando, em vibração, aguardando a equipe espiritual vir em nosso socorro. Mas a gente não faz ideia da dificuldade que os espíritos encontram nesta movimentação de um lado para o outro, atendendo as pessoas dentro das suas necessidades em vários lugares diferentes do Brasil, inclusive fora do Brasil. É necessário uma logística por parte da equipe espiritual que a maioria de nós não imaginamos. Então, particularmente a Dr. Klaus e a sua equipe, fica aqui o nosso profundo agradecimento. Muito bem, feitos os agradecimentos, então, vamos para a nossa mensagem, vamos aí para a nossa abertura. A partir de agora, nós iniciamos as atividades de tratamento de energias específicas ou o tratamento de energias, o tratamento à distância. Vamos, a partir de agora, então, de preferência com os nossos olhos fechados, não obrigatoriamente, mas eu digo pelo fato de nos concentrarmos melhor, permaneçamos com os nossos olhos fechados e busquemos estabelecermos esta sintonia, este vínculo espiritual e especial com a equipe que constitui aqueles que atendem às nossas necessidades diárias. Embora todos nós sobre a face da terra tenhamos os nossos anjos da guarda, os nossos espíritos protetores, embora cada um de nós estejamos vinculados a este ou aquele credo religioso, embora cada um de nós tenhamos a nossa fé particular, nesse momento, são os mensageiros da Casa Caminho de Damasco, sob a tutela de Dr. Klaus e, obviamente, José de Moraes, que se movimentam neste atendimento. Então, a partir de agora, busque o relaxamento externo e interno. A começar relaxando o próprio corpo físico. Se você estiver deitado naturalmente, há uma maior facilidade de você relaxar. A começar do seu pescoço, da sua coluna, dos seus braços. Vá pensando, à medida que nós vamos falando, em cada parte do seu corpo. E ao mentalizar, vá tentando relaxar aos poucos o veículo físico num primeiro momento. Os pés, você vai sentindo os seus pés, as mãos, os dedos das mãos. Se quiser, você pode a princípio fazer um alongamento ou um espreguiçar, como habitualmente fazemos de manhã quando levantamos. A coluna vertebral, à medida que você vai se acomodando na cama, no sofá, no chão, a sua coluna vai relaxando. E isso é muito importante. O nosso veículo físico, o nosso corpo físico, precisa também entrar nesta frequência de tranquilidade, de serenidade e de relaxamento. Como de hábito fazemos, vá prestando atenção na sua respiração. Ao inspirar,
Você mentaliza nas primeiras respirações profundas, você mentaliza os seus pulmões no ato de inspirar e expirar. Sinta o movimento do oxigênio, que vai oxigenando a nossa corrente sanguínea, a nossa medula, o sistema nervoso. E por isso só já vai nos deixando mais tranquilos para podermos receber as bênçãos que todos nós necessitamos e almejamos neste momento. Você pode também, nas respirações seguintes a partir de agora, porque você continua respirando profundamente e tranquilamente, você pode mentalizar o órgão com dificuldade, o problema, seja ele qual for. Ao inspirar e expirar, você vai mentalizando a oxigenação do órgão, você vai mentalizando o oxigênio chegando naquilo que você mentalizou, aonde você tem a dor, aonde é o ponto central do problema. E já o órgão vai ficando adequado para receber o tratamento logo mais. Inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Muitas pessoas me dizem, mas eu tenho uma dificuldade muito grande de concentração. O meu pensamento escapa, o meu pensamento foge. Então, traga para sua mente a imagem de Jesus, o médico dos médicos. Vá inspirando-se nos evangelhos, nas leituras que todos nós fazemos do evangelho. E você vai visualizando na sua tela mental Jesus caminhando entre a multidão. Você vai trazendo para a sua tela mental a figura de Jesus multiplicando os pães e os peixes, a figura de Jesus ensinando a prece de Pai Nosso. Talvez você se detenha na passagem de Jesus dialogando com os seus apóstolos, Jesus vencendo a morte na ressuscitação, mostrando-nos que a vida permanece, ainda que venha a morte. Se você não é religioso, se você não tem o hábito da leitura do Evangelho, traga para os seus pensamentos uma imagem que permita o relaxar, a imagem de um lago, a imagem de uma cachoeira, as águas do mar, a imagem de uma mata, a imagem de crianças brincando, ressaltando a ingenuidade dos pequeninos, algo que lhes façam desconectar dos problemas, das ansiedades, dos medos, das vinculações negativas, dos hábitos diários, quase sempre nada saudáveis. Vivemos este momento especial de tratamento e por esta razão nos entreguemos a Ele, nos entreguemos ao tratamento. Procuremos participar ativamente nestes processos que visam a nossa melhoria física, a nossa melhoria espiritual, a nossa melhoria emocional. E observe que depois de alguns minutos que nós estamos falando,
que nós estamos induzindo ou conduzindo a uma tranquilidade maior. A psicosfera interna e a psicosfera do ambiente onde você está já se modificou. Porque com a sua prece inicial, com a sua entrega, com o esforço para entrar na frequência dos benfeitores e com a presença dos próprios benfeitores, criou-se um clímax adequado para que os procedimentos sejam feitos e que já estão sendo feitos. A partir de agora, nós mergulhamos mais profundamente na mensagem, nos deixamos levar pelo raciocínio que será elaborado, enquanto todo o processo vai acontecendo tranquilamente e serenamente. Se fôssemos escrever um livro, caso ainda estivéssemos ocupando um veículo físico, e aqui eu me refiro a uma obra literária, porque era algo que realmente eu gostava quando estava no corpo, eu escreveria a respeito da necessidade de vivermos no mundo sem sermos do mundo. Existe ainda uma limitação muito grande no que tange à vivência do sentido de existir ainda depois da morte. Para muitos sobre a face da terra, a questão da sobrevivência da alma, a realidade da reencarnação, a certeza absoluta que nós não morremos com a morte é algo já compreendido, é algo já entendido, pelo menos a nível intelectual. Porém, percebe-se muito claramente o quanto estas mesmas pessoas, espíritas, espiritualistas, que têm a convicção de que a vida prossegue depois desta vida, não conseguem também viver as próprias vidas com esta convicção. Significa vivermos de uma forma bem diferente do que esta que a maioria dos encarnados tem vivido. E aqui a minha fala não caracteriza uma crítica, um apontar de erros, de forma alguma. A minha fala tem o objetivo de trazer, como tantos e tantos outros irmãos já trouxeram, verbalmente, através da escrita, o alerta que deve encontrar ressonância na acústica da nossa consciência, porque não é raro observarmos que muitos leem, mas não percebem o que está ali escrito. Talvez seja por isso que Jesus tenha dito que veja quem tem olhos de ver, que escute quem tem ouvidos para escutar, porque nem sempre quando vemos de fato, nem sempre quando ouvimos realmente, porque aí necessitamos ter o que muitos ainda não têm, por ignorância, por limitação ou simplesmente por não querer, uma percepção mais ampla, um entendimento a respeito da vida dentro do entendimento do espírito imortal. Acabamos de comemorar o Natal. Estamos aí nesse período entre Natal e Ano Novo, de um ano tão difícil que estamos vivendo, e observem
como eu tenho observado, como mesmo o mundo ficando de joelhos diante de um vírus, mesmo o mundo, de certa forma, sendo parado pelo vírus, como poucas pessoas se aventuraram a viver de uma forma diferente, a aproveitar o tempo de uma forma diferente. Nós que reclamávamos antes que não tínhamos tempo, com exceção desta ou daquela profissão, a maioria de nós este ano nunca tivemos tanto tempo sobrando, porque não podíamos sair, como ainda não podemos. E quando eu digo não podíamos sair, estou me colocando como se eu estivesse aqui vivendo entre os encarnados. Não se podia sair, não se podia viajar, nem à praia, nem aos países da Europa, nem a lugar nenhum. E ainda assim, grande parte das pessoas não se detiveram em aproveitarem melhor o tempo numa boa leitura. Conhecimento é algo que jamais se perde. E o conhecimento é a academia do cérebro. E eu não estou falando aqui só numa conotação espiritual, religiosa. O cérebro, nós conseguimos exercitá-lo a partir de adquirirmos mais conhecimento, porque o cérebro, de certa forma, é o único recipiente ao qual, quanto mais você coloca, mais cabe. Além do que, à medida que vamos estudando, e de preferência estudando assuntos que não são do nosso domínio, nós vamos ampliando a nossa capacidade de entendimento, nós vamos ampliando a nossa compreensão, nós vamos alargando os horizontes e nós vamos compreendendo muito mais da vida do que aquela pessoa que permite que o seu cérebro atrofie a partir do momento que repete as mesmas coisas, que não arrisca, que não se aventura, que não busca, que não exercita, que não tenta, que não voa voos mais altos. E aí então, isso até mesmo gera uma dificuldade para o espírito quando deixa o corpo, porque ao deixar o corpo, sem uma noção maior, sem um entendimento mais profundo das dimensões espirituais, dos padrões vibratórios, das subdimensões, da vida sendo dividida segundo a frequência de cada um, frequência esta que está intimamente ligada não só ao conhecimento, mas à moralidade, ao esforço feito por aquela criatura para o despertar da própria consciência, o indivíduo se vê preso à sua própria ignorância, incapaz de caminhar um pouco mais, com o objetivo de desvendar o próprio destino, com o objetivo de desvendar a si mesmo. É lamentável que para muitos, embora está sendo um ano difícil, não tenham aprendido a amar um pouco mais, não tenham aprendido a compreender um pouco mais, não tenham aprendido a perdoar um pouco mais. Se fôssemos olhar para o lado positivo da Covid-19, poderíamos recordar que além de mais tempo para o conhecimento, como afirmamos ainda há pouco, talvez uma das maiores lições que o vírus não veio nos mostrar, mas veio nos lembrar
é a fragilidade da vida física. Como a vida física é frágil. Como de uma hora para outra, uma dor de cabeça, uma dificuldade para respirar, em alguns dias estamos num quarto de UTI, e se não contarmos com um pouco de sorte e um pouco de méritos, estaremos deixando esta vida através de um vírus que sequer é percebido a olho nu. Não é possível que, vivendo uma situação como esta, não tenhamos compreendido que a vida é muito frágil, que a vida no corpo físico exige que aproveitemos todo o tempo possível, dividido entre o movimento no bem e o movimento para dentro de nós mesmos. É impressionante como perdemos tempo com coisas tão insignificantes, como deixamos de lado situações tão importantes para reclamar disto, para reclamar daquilo, para achar ruim com isto, para achar ruim com aquilo, e em meio ainda a festa de Natal, já que muitos emendam vários dias, com tristeza verificamos o Natal como sendo apenas o que facilita, o que justifica o beber, o comer, o beber, o comer, o beber, o comer, e cada vez mais, porque é hora de festejar. Na verdade, consideramos que é hora de refletir. Refletir sobre não só o que nos aguarda em 2021, mas refletir sobre quais são os nossos projetos para 2021. Saindo aí de um ano com tantas dificuldades, ao qual a vacina, de certa forma, ainda é para muitos países uma promessa e não uma realidade, e mesmo para os países em que a vacina já está sendo aplicada, não há uma garantia ainda de 100% que a eficácia se dará e realmente teremos aniquilado esse vírus. Sobra-nos muita atenção para 2021. Que aprendamos a viver diferente, que aprendamos a viver para o bem, com o bem, que aprendamos a ter Jesus, de fato, como referência para a nossa existência, para que a partir daí, então, a nossa vida seja vivida como deve ser vivida. E eu digo isto porque no trabalho de recepção de muitos homens e mulheres que deixam o corpo diariamente, no primeiro diálogo, na primeira conversa, observem, não são pessoas más, não disseminaram maldade e perversidade sobre a face da terra de forma alguma, mas estão tão embrutecidos sobre o ponto de vista moral, no sentido de não conhecerem a si mesmos, muito menos entenderem o significado da vida espiritual, que estes diálogos com homens e mulheres mais se assemelham a uma conversa com crianças de 4, 5 anos, as quais você precisa ensinar, dando exemplos simplórios para que as mesmas entendam. Poderia ser diferente. Faço esse alerta porque estou falando prioritariamente para pessoas que ainda estão na matéria,
para pessoas que ainda estão vivendo no corpo, e vivendo no corpo, independente da idade que tem, com certeza ainda tem algum tempo, dispõe de algum tempo para mudarem a própria realidade, mudarem a realidade à volta de vocês e mudarem a realidade interna, aquela que serve de referência para irmos ao encontro do resultado do nosso bom plantio, ou irmos atraídos de fome irresistível para os resultados de uma vida desastrosa aqui no plano físico. Afinal de contas, ninguém pode colher aquilo que não plantou. Nesta última live do ano, como porta-voz da equipe espiritual desta casa, eu faço um apelo a todos que me ouvem neste momento. Aprendamos a ter Jesus como mestre por excelência, modelo de perfeição para a nossa vida. Esforcemo-nos um pouco mais no que tange a adquirirmos conhecimentos para uma vida com sabedoria. Vigiemos um pouco mais ações, sentimentos e pensamentos. Pratiquemos com mais frequência a caridade, bandeira maior do Espiritismo, fora dela não há salvação, asseverou o codificador. E por fim, trabalhemos com mais afinco na construção deste edifício chamado amor dentro de nós mesmos, para que sejamos pessoas felizes. Eu repito, ninguém poderá colher o que não plantou. Precisamos plantar e sem pressa de colher. Precisamos plantar hoje o máximo possível da boa semente, para que lá na frente ela nasça, cresça e dê os bons frutos, que aí sim nós esperamos. Do contrário, seremos pessoas iludidas, iludidas por nós mesmos, iludidas pelo homem velho que ainda mora dentro de nós. Às vezes me perguntam, quando estamos em alguma aula sobre as personalidades do passado, por que o passado tem tanto poder sobre o nosso presente? E a resposta é tão simples. É porque o nosso presente ainda não tem força para se sobrepor ao nosso passado. Ou seja, as virtudes que estamos tentando adquirir ainda não estão fixadas no nosso espírito, a ponto de não permitir que as inclinações e as tendências inferiores trazidas do passado nos dominem e nos façam tropeçar nas mesmas pedras. A bem da verdade, tudo aquilo que vislumbramos como virtudes que possuímos, em realidade, são apenas esboços daquilo que ainda veremos ser. Sendo assim, sem mais delongas, e não podendo brincar como eu gostaria, já que o médium não me permitiu, eu digo a vocês, um excelente 2021, com muito trabalho, com muita alegria de viver, e com muita piada e brincadeira, porque também ninguém é de ferro. Vamos brincar para sermos mais felizes. Um abraço daquele que tem o DR antes do nome, mas apenas como uma questão de referência, porque aqui deste outro lado, muitas das vezes, ser doutor nada significa, já que a ignorância impera na maioria de nós. Um abraço de Dr. Fred.
caros companheiros, após a mensagem tão esclarecedora, acreditamos ser desnecessário nos alongarmos muito. Como todos sabem, este momento requer muita lucidez, muita fé, oração, introspecção, para que haja o recebimento daquilo que desejamos, para uma saúde relativa, no caso dos encarnados, para que possam viver a vida melhor. Não é ter saúde para desfrutar ainda mais dos lazeres de todos os dias. Eu espero que todas as pessoas beneficiadas por esses tratamentos façam um exame de consciência e se a dor melhorou, se a enfermidade desapareceu, se houve o mérito da cura, um motivo a mais para mais servir, para mais ajudar, para mais se comprometer com a seara de Jesus. A nossa função é levar o alívio, quiçá a cura, em nome de Jesus. O que cada um faz com a cura que recebeu é um problema de cada um. Mas eu espero sinceramente que saibam usar da saúde que veio de forma sábia para que esta saúde permaneça ao longo dos próximos anos. Os tratamentos vão se finalizando, mesmo porque há uma diminuição na quantidade de pessoas por conta das festividades do período, acompanhando e sendo tratadas, e isto possibilita um tratamento num tempo mais curto, que já estão sendo encerrados. Eu desejo a todos, como é de meu hábito, não desejo paz, não desejo felicidade, não desejo alegria. Eu desejo trabalho, muito trabalho no bem, muito trabalho de sorregimento espiritual, porque isso é que lhes dará a paz, a felicidade e a alegria. Fiquem todos com Deus.